Oi, meus amores, eu sou a Lavs e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast A Vida é Arte. E todo ano eu comecei a fazer um episódio especial de aniversário e é esse episódio, só que tem duas questões. Lavs, por que você está fazendo esse episódio um mês depois do seu aniversário, praticamente? O que aconteceu? Por que você não fez no seu aniversário? Mesma coisa, no meu aniversário eu não estava bem, estava passando mal. Não consegui gravar no dia do meu aniversário. E é o segundo ano seguido que eu passo meu aniversário passando mal. Então, enfim, por conta disso, eu tenho me afastado um pouco do canal e tal, porque eu tô cuidando da minha saúde. Porque eu tô lidando com questões, depois eu entro em detalhe com vocês. Tô cuidando da minha saúde até então. Mas aqui tá o episódio que tinha que sair, né? Enfim, segundo ponto, ele não vai ser tão longo quanto o outro, porque eu não tenho espaço no celular. Enfim, primeiro eu queria agradecer por todo esse ano que eu passei. Apesar de ter tido momentos muito complicados, também teve momentos muito bons. E eu tava até parando para refletir, conversando com os meus colegas assim, nossa, Deus é tão bom que ele não me deixou passar um ano sem cachorro. Porque ter cachorro, cuidar de cachorro é uma coisa muito importante pra mim. Ele não deixou passar um ano sem cachorro. Não deu um ano que a Belinha morreu, eu já tava com outro cachorro. Que é a Zerinha. A Zerinha, nossa, uma fofinha. Mas ela é muito agitada, entendeu? Enfim. Mas apesar de tudo, foi um ano muito bom. Trouxe muitos aprendizados. E eu só tenho a agradecer, porque é mais um ano de vida, né, velho? É mais um ano. A gente tem que ser grato pelo ano que se passou e esperar que o próximo ano seja tão bom ou melhor do que foi o outro. Enfim. E eu aprendi muitas coisas, eu sou muito grata por isso também. Caso eu esteja olhando para baixo, porque eu fiz uma colinha, senão eu ia esquecer tudo. Enfim. Aprendi muitas coisas nesse ano aí, tô aprendendo cada vez mais e, tipo assim, eu tô muito feliz que ultimamente eu tô conseguindo realizar tudo que eu sempre sonhei aos poucos. Então, o tempo, ele mostra que, independente do quanto que a gente esteja ansioso, o tempo, ele mostra que tudo vai se ajeitando quando a gente corre atrás, quando aquilo é pra gente, quando tá destinado pra gente, sabe? Enfim. E aconteceram tantas coisas boas nesse caminho, nesse ano, que eu fiquei pensando, poxa, até quando a gente tá passando por momentos ruins, acontecem coisas boas. Por exemplo, igual eu contei pra vocês, né? Eu falei assim, pô, a Zeri, eu adotei a Zeri quando eu tava, tipo, super mal, sabe? Foi em abril. E em abril eu tive uma infecção intestinal. E nisso que eu tive a infecção intestinal, ainda tava tentando me curar e tal. Cara, depois eu fiquei, caramba, eu adotei um cachorro no meio do período que eu tava com infecção intestinal, que foi a época mais complicada da minha vida até então. E, cara, até nos momentos ruins acontecem coisas boas. Então, assim, apesar de tudo, eu só tenho a dizer que, cara, eu sou muito abençoada. Eu sou muito abençoada e não tem quem tire isso da minha cabeça, sabe? Enfim. E o que eu tenho pra pedir pro próximo ano é o seguinte: quero muita saúde. É só isso que eu quero. Cara, eu não tenho mais nada pra pedir pro próximo ano. Eu só quero saúde. Saúde é a única coisa que eu quero, porque nos últimos anos eu não tô tendo. Tipo, tô só declinando, sabe? Eu tô correndo atrás. Tô correndo atrás porque não dá pra gente negligenciar isso. Não dá pra gente deixar isso pra depois. Não dá. Não tem jeito. E não dá pra viver bem se você não tem saúde, né? Tipo, você. Vamos supor, no meu caso, você tá de boa vivendo sua vida e aí do nada você começa a passar mal. E você não sabe o que que foi, você revê tudo que você comeu e, cara, não faz sentido nenhum você tá passando mal. Não faz sentido nenhum, não tem motivo nenhum. Entendeu? Então, por isso que eu estou buscando meus tratamentos, vai dar tudo certo, vou fazer exames, tal. É só o que eu quero. Eu quero voltar a ter saúde
E eu sei que para você ter saúde, você tem que ter uma rotina, fazer atividade física, se alimentar bem. Eu tô me alimentando muito bem ultimamente. Tipo, muito, muito bem. Tipo, eu já tava me alimentando bem já 1 ano atrás. Mas agora, caramba, é a única coisa que eu tenho para pedir. Saúde pro próximo ano. E esse ano de 20 anos, né, que eu tive, ele foi um ano bom. Foi um ano bom. Só que eu acredito que o próximo vai ser muito melhor. É nisso que eu penso toda vez que eu faço aniversário. Eu penso assim, esse ano foi bom, mas o próximo vai ser melhor. Esse ano foi bom, mas o próximo vai ser melhor. Eu sempre penso dessa forma, de forma positiva. Enfim, a gente já se enrolou muito nesses agradecimentos, né? Agora vamos para as lições de vida que eu aprendi. Começando com: ser adulta significa tomar decisões difíceis. Então, durante a minha descoberta de vida adulta e tal, não sei o que, eu fui descobrindo que com o passar do tempo você vai tendo que tomar decisões complicadas, entendeu? Tipo assim, vou dar um exemplo aqui. Se eu quiser começar a minha faculdade logo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir atrás de vestibulares específicos das faculdades que tem mais chance de eu conseguir bolsa ou desconto. Enfim, se eu quiser, eu vou ter que pagar, né? Pra eu estudar nessa faculdade e tal, não sei o quê, pra eu começar logo. Essa é uma decisão que eu tive que tomar, que foi uma decisão difícil, entre aspas, porque não foi tão difícil, porque, cara, quando se trata da faculdade dos meus sonhos, não tem nem discussão, entendeu? Eu dou meu dinheiro todo logo, com a ajuda do meu pai, pronto, acabou, resolvido, tô matriculada, entendeu? Então, assim, é uma decisão difícil, porque eu vou ter que abrir mão de a chance de eu conseguir talvez uma bolsa 100%, que não é nem certeza, entendeu? Eu teria que, olha só, eu tinha duas opções. Eu podia tentar fazer a prova da UNB, tentar conseguir uma bolsa 100%, só que aí, no que eu fosse fazer essa prova, não era certeza que eu ia conseguir uma bolsa 100%. O curso que eu quero é muito concorrido, entendeu? Não é a mesma coisa que, sei lá, um curso de química, essas coisas, esses cursos de matéria de escola, eles são mais fáceis de você conseguir, porque não é todo mundo que quer, entendeu? É muito concorrido, mas o meu curso, ele é bem concorrido. Então, assim, eu falei, cara, eu tô entre um e outro. Ou eu pago a faculdade, vou ter que usar minha mesada e a ajuda do meu pai, ou eu espero por uma coisa que não é nem certeza que eu vou conseguir, entendeu? Que eu teria que estudar para prova, fazer. Provavelmente tem muita gente concorrendo, já começa por aí também. Enfim, aí eu tava entre essas duas coisas. Eu falei assim, cara, eu prefiro pagar tendo a certeza de que eu já tenho uma garantia, sabe? Porque eu fiz a prova de vestibular, deu tudo certo, ganhei um desconto de quase metade do valor, acho que é até um pouco mais que a metade. E, cara, é isso, entendeu? Tomar essa decisão. Eu tava entre essas duas coisas. Eu falei assim, cara, eu não vou esperar mais 1 ano pra começar a faculdade. E aí eu falei assim, eu quero começar a faculdade. Ai, vai sair aí vídeo pra vocês de primeiro dia de aula, tá bom? Enfim, próximo é: a construção de uma relação é uma obra constante. Isso bateu muito forte pra mim. Por quê? Porque ultimamente eu tava me focando nos relacionamentos da minha vida e tal, não sei o que, seja entre os meus familiares, entre os meus amigos, entre o meu namorado. E assim, eu tava pensando, cara, como que é uma obra constante, né, velho? Porque a gente vai construindo aos poucos e a gente vai vendo o quanto que é importante a gente se focar nas coisas que acontecem no nosso relacionamento. Porque assim, às vezes a gente tá no meio da construção de um relacionamento e aí vai acontecendo coisas que você se sente mal, que te fazem ficar chateado e tal, não sei o que. Se você ignora isso, você tá meio que construindo um relacionamento que tá chegando a um ponto que vai ser prejudicial para você. Você vai
aceitar essas coisas que te fazem mal, porque, a pessoa pediu desculpa e nunca mais vai fazer. Ou tipo, a pessoa tinha uma razão. Cara, eu não tô falando que as pessoas não têm razão pra fazer o que fazem. Eu tô falando assim, cara, se é uma obra constante, vamos supor, vamos pensar no conceito da obra mesmo. Se é uma obra constante, se falta um tijolo ou outro, isso vai prejudicar a estrutura, entendeu? Vai prejudicar a estrutura porque quando você está construindo, tem que ser tudo muito sólido, muito, sabe, dentro do que você aceita para você, os seus limites. Se você deixa algumas coisas passarem e fica o tijolinho, a parte do tijolo vazio, aí, cara, aí alguma hora a estrutura não vai estar bem feita o bastante para ficar durável e alguma hora vai desmoronar. E aí? E aí, o que faz quanto a isso? Não dá pra fazer nada, né? Porque é uma obra constante, não dá pra você negligenciar nenhum ponto, sabe? É muito importante você dar valor a cada questão. E se alguém não dá valor a cada questão sua, cada coisa que te magoa, cada coisa que a pessoa faz que você acha ruim, ou vice-versa, cara, se não der a devida atenção, é isso que acontece. Vai desmoronar. Não tem jeito. NTJ. Enfim, próximo, vamos um pouquinho mais rápido, que eu acho que a gente tá enrolando demais até. Aqui, ó. Quando estamos em paz interna, as coisas do mundo não nos afetam tanto. Então, isso aqui eu coloquei porque eu tava num momento da minha vida que eu tava pensando assim, cara, eu tô tão bem comigo mesma, sabe? Tipo, porque eu tava até comentando com vocês muito tempo atrás que eu me encontrei, a ponto de eu me sentir muito bem e me sentir muito feliz, à toa, assim, por nada, sabe? Então, assim, quando você se encontra em si mesmo e se sente em paz interna, em paz interior, você não deixa as coisas do mundo te afetarem, porque as coisas do mundo você entende que é uma coisa assim passageira, que vai trazer aprendizado, que tem uma razão para estar acontecendo cada coisa, sabe? Então você pega e fala assim, cara, ainda que esteja acontecendo essa coisa, que seja ruim, que não seja legal, que eu não goste, ainda assim eu tenho a noção de que isso vai fazer sentido em algum momento. Isso vai me fazer bem em algum momento, entendeu? Então, assim, eu levei isso muito em consideração porque eu fiz uma oração muito tempo atrás, que é uma oração que ela promete mudar sua vida e tal, não sei o que, e, tipo assim, você tem que fazer ela por 21 dias seguidos. E aí, beleza, fiz essa oração, aí eu fiz acho que uns 3 meses seguidos, mais ou menos. Não seguidos, mas assim, eu fiz uns 3 meses. Enfim. E aí eu tava só parando pra prestar atenção, o que tá rolando na minha vida, deixa eu ver minha vida mudando, porque a oração diz que muda a sua vida. E se você acreditar, né? Enfim. Mas aí vai de vocês, né? Aí eu fiz essa oração e tava parando pra prestar atenção. Poxa, como minha vida mudou nos últimos tempos. Como as coisas estão mudando pra melhor. E aconteceu muitas coisas, assim, complicadas na minha vida. E ainda assim, elas estão me transformando na pessoa que eu vou me orgulhar no futuro. Eu já tenho muito orgulho de mim comparado a quem eu era há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Mas agora, tipo, cara, nossa, o futuro a Deus pertence e eu só vejo coisas boas pro futuro, de verdade. Próxima coisa é não deixar nada para fazer amanhã. Agir mais, adiar menos. Pois é, eu sou uma pessoa que fica adiando muito. Inclusive, esse vídeo era para ter sido gravado há muito tempo atrás. Só que eu fiquei adiando porque eu pensei assim, nas condições perfeitas vai ser melhor. Mas, cara, não existe isso. Não existe isso. Quanto mais você adia alguma coisa, você fala assim, não, amanhã eu faço. Amanhã vai estar melhor. Amanhã vai ser mais legal. Cara, tô adiando tanto, mais tanto. Eu não sei dizer quantas vezes que eu coloquei a ring light aqui na frente pra eu falar assim, não, mas hoje eu vou. Hoje eu vou gravar, certeza. E eu não gravei. E eu coloquei ela de volta no lugar dela. Enfim, a gente não pode ficar esperando as condições perfeitas pra realizar as coisas que a gente quer realizar, entendeu? A gente não pode esperar, porque, tipo, nunca vai estar perfeito. Essa é a real. As condições nunca vão estar perfeitas. A gente nunca vai ter um dia, nossa, esse dia é incrível pra fazer isso e tal, não sei o quê. Nunca vai estar perfeito. Sempre vai ter alguma coisinha que você fala assim, mas não sei o que, não sei o que lá. Entendeu?
É sobre você colocar menos desculpa no seu caminho e agir mais, sabe? Enfim. Outra coisa que eu coloquei até em inglês aqui, que é I'm so grateful, grateful, I'm so grateful, grateful, I'm so grateful, so grateful. Enfim, isso aqui foi só um lembrete para eu ter gratidão pelas coisas que acontecem na minha vida, porque apesar de eu estar passando por várias coisas no momento, que depois eu vou entrar melhor em detalhe com vocês, apesar de eu estar passando por muitas coisas boas aconteceram na minha vida também, e eu reconheço o tanto de coisa boa que tem acontecido. Só que essas questões são questões complicadas, né? Questões sérias, questões complicadas. E aí eu tenho que lidar com essas questões, mas sempre tendo em mente a gratidão pelas coisas que eu tenho, que eu tô conseguindo ultimamente, tudo de bom que tem acontecido na minha vida, sabe? Enfim. Porque não é sempre, tipo assim, até nos momentos difíceis, eu vou internalizar essa frase na cabeça de vocês. Até nos momentos difíceis acontecem coisas muito boas, de verdade. Então fiquem atentos. Enfim, outra coisa que é uma coisa para me motivar e para motivar vocês também. A mulher dos meus sonhos é eu no meu potencial máximo. Então assim, isso aqui é uma coisa para me motivar porque tem muita coisa que eu tô com vontade de fazer, só que teve vários empecilhos. Tanto questão de procrastinação, quanto questão de saúde, quanto questão de, enfim, esse negócio das condições perfeitas também. Tem isso também. Enfim. Mas eu sei que eu sou perfeitamente capaz de mudar tudo isso e começar uma rotina e fazer com que isso seja rotina mesmo, que eu não saia da rotina nunca, que seja uma coisa assim, meu estilo de vida agora é esse. Entendeu? Eu sei que eu sou capaz, de mudar as coisas, de parar de adiar tudo que eu tenho planejado. Eu tenho tantos planos, sabe? E eu tava ouvindo um podcast andando com a Zeri e eu ouvi o Cabra, o Cabra do podcast falando assim: a gente tem que ter menos plano B e focar só no plano A. Então, assim, eu tava pensando, será que o fato de eu não realizar as coisas seja porque eu fico esperando as condições perfeitas? Ou por procrastinação? Ou simplesmente porque eu tenho tantos planos B pra minha vida, assim, tipo, não que eu esteja pensando numa questão profissional, mas eu tô falando assim, eu tenho tantas coisas em mente que eu quero fazer que eu acabo não fazendo nada. Olha que foda. Como é que você coloca muita coisa em mente e você não consegue realizar nada e você fica só martelando essas coisas na sua mente? Nossa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e você não faz. Por quê? Ou você espera as condições perfeitas, ou você tá procrastinando, ou você quer realizar tanta coisa que você não sabe nem por onde começar. Ou todas as alternativas anteriores. Essa sou eu. Entendeu? Enfim. Mas eu sei que eu sou perfeitamente capaz e que é questão de tempo até eu realizar tudo. Entendeu? Eu já me comprometi comigo mesma em tirar os planos do papel. Enfim. Por muitas vezes você já foi vilão na vida de alguém. Aprenda com os erros que cometeu com essas pessoas. É um ponto muito importante porque a gente sempre tenta não fazer mal para as pessoas, a gente sempre tenta ser uma boa pessoa. Falando assim, se você se identifica comigo, tá? Se você não se identifica, só fica aí. A gente sempre tenta não cometer erros nas vidas das pessoas, não machucar as outras pessoas, mas acontece, não tem o que fazer. Alguma coisa que a gente vai fazer, alguma coisa que a gente vai falar, alguma coisa pode acabar machucando alguém. E tá tudo bem, entendeu? Tipo, é muito ruim machucar alguém. É ruim mesmo, ninguém quer machucar ninguém. Mas, se aconteceu, a gente tem que ter a noção e reflexão de que a gente não deveria ter feito alguma coisa e que isso foi um erro que serve de aprendizado pra gente não cometer de novo. Entendeu? Porque é muito fácil a gente pensar que só a gente é o certo numa situação ou em várias situações, porque isso vai só inflar o nosso ego. Nossa, mas eu sou tão legal. Nossa, mas eu sou tão gente boa. Não sei por que acontece essas coisas comigo. Cara, baixa a bola, baixa esse ego aí, tá? Vai dar uma olhada no seu passado, o que tá acontecendo, entendeu? Porque às vezes você acabou sendo vilão na vida de alguém, e esse alguém, ele só tá revidando e você pensa assim, nossa, mas eu não sei o que aconteceu.
Não sabe, é? Sei. Próximo é: você não vai mudar nada na sua vida se continuar acomodado. E eu já vou juntar esse aqui. Não vou juntar com o outro não, porque não faz muito sentido. Enfim, é aquela coisa que eu falei. A gente sempre tá colocando uma desculpa, tipo, no nosso caminho, na nossa frente. Tipo assim, eu não vou fazer isso porque eu não tô nas condições perfeitas. Tipo, vai ter um dia que vai ser melhor fazer isso. Claro, tem exceções que realmente tem dias que a gente tá mais desocupado, dá pra gente se estender mais sobre essa coisa que a gente quer fazer. Beleza, tem essa questão. Mas se for uma coisa de, você está esperando o momento perfeito, esse momento perfeito nunca chega, atenção, atenção. Outra coisa, se você ficar acomodado no seu mundinho de procrastinação, no seu mundinho de, nossa, vou jogar o dia todo hoje, ou tipo, nossa, eu vou assistir vídeo o dia todo hoje, nossa, eu vou assistir série o dia todo hoje. Se você ficar nessa, tu não vai realizar nada que tu quer. Mas eu queria tanto fazer tal e tal coisa. Se você queria, faz um esforcinho. Mas é tão difícil. Eu tenho preguiça. É procrastinação. Não sei o quê. O que tu faz? Vamos supor, ir pra academia. Se você quer ir pra academia, levanta cedo, escova os dentes, se arruma e já fica pronto pra ir pra academia. Calça até o tênis, tá? E aí, se bater aquela preguicinha, mó vontade de ficar em casa, ó, nossa, quero desistir. Cara, tu já tá todo arrumado. Imagine só, tu se coloca no lugar, você se arrumou todo pra ir pra academia, ou toda, sei lá, tudo faz. Você se arrumou completamente assim. E você vai desfazer a roupa todinha que você vestiu, se desarrumar todo, você já tá cheirosinho, com desodorante e tal, pronto pra ir pra academia, e você vai se desfazer todo por preguiça. Entendeu? Tipo, eu acho que a gente engana a preguiça desse jeito. Quando você age a ponto de você estar quase saindo de casa e você tá pronto, é muito mais difícil você desistir e não ir, entendeu? Então, assim, é uma técnica para você enganar a sua cabeça que tá tentando fazer com que você fique em casa acomodado, sabe? Enfim, mas isso é uma coisa que serve só para academia, tá? Não sei se vai servir para outras questões, mas pensa dessa forma, adianta tudo o que você tem para fazer, quando você estiver pronto para fazer, se bater aquela preguicinha no final, tu fala assim, não, mas eu já tô aqui, entendeu? Não, mas eu já fiz tudo. Enfim, a próxima coisa é, a procrastinação é o rastro da depressão que você ainda não se livrou. Então, eu tava parando para pensar se a procrastinação não é uma coisa de alguns problemas que eu tive muitos anos atrás, tá? Eu já tô tratada de depressão e de ansiedade. Não tô tendo nenhuma crise ultimamente, tô muito bem. Enfim, é um rastro, pode ser, né? Eu só tô supondo, que possa ser um rastro da época em que eu ficava enfurnada no meu quarto e eu não saía pra nada. Na verdade, eu só saía pra fazer as coisas de casa porque eu recebia mesada. Mas era só isso. Então eu tava parando pra pensar, será que o fato de eu ficar vários dias sem conseguir fazer as coisas que eu quero, com vários planos em mente, não tô conseguindo ler direito, por exemplo, só mexendo no celular, no notebook, será que isso não é uma coisa que eu fazia muito tempo atrás? Eu tava parando pra refletir, sim, eu fazia isso muito tempo atrás, tanto que eu ficava o dia todo no celular. E os meus celulares ficavam viciados, porque eu ficava o dia todo no celular, descarregava, colocava pra carregar, usava ele carregando, enfim. Às vezes, um problema que você tem hoje em dia é reflexo de um problema que você teve muitos anos atrás, que você não percebeu que ele nunca saiu de você, que é a questão da procrastinação. No meu caso, eu acho que pode ter sido um reflexo dessa época que eu ainda não superei até hoje em dia, entendeu? Se bem que hoje em dia eu tô bem mais resolvida com a minha vida e com a minha cabeça, com os meus sentimentos, mas ainda assim eu reconheço que isso é um problema na minha vida e que eu preciso trabalhar para mudar isso, entendeu? Então, assim, fica a dica aí para vocês refletirem sobre coisas que podem estar afetando a vida de vocês de anos atrás, que continua até hoje. Enfim. Outra coisa, para de querer que as pessoas entendam
como algumas coisas são difíceis para você. Toda experiência é única. No fundo, só você sabe como as coisas impactam sua vida. Isso aqui é uma coisa para eu me lembrar de que, por mais que eu passe por coisas e coisas na minha vida, não tem como eu explicar o que aquilo foi para mim, para alguém. Não tem como eu mostrar para alguém o quanto que aquilo é complicado para mim, o quanto que aquilo é difícil para mim. E era uma coisa que eu estava refletindo esse ano passado, justamente por isso, porque eu estava parando para pensar assim, pô, parece que eu não consigo explicar o que eu sinto para algumas pessoas. Só que não tem por que eu tentar explicar, porque é uma coisa única, é uma coisa do ser humano. O mínimo que eu posso cobrar dessa pessoa é empatia, que é uma coisa que nem se cobra, né? Enfim, empatia de forma que ela entenda que uma coisa é difícil para mim, entendeu? Uma coisa é difícil para mim e que essa pessoa não vai saber por que é difícil para mim e o quanto que é difícil para mim. O quanto que não é simples eu falar assim, nossa, eu vou fazer coisa X. Cara, não é só vou fazer coisa X, tem muitas coisas envolvidas que só é uma coisa minha, entendeu? É só uma coisa minha. Mas para outra pessoa que não viveu a mesma coisa que eu, que não passa a mesma coisa que eu, que tem uma experiência totalmente diferente, não vai entender por que é difícil, por que não é simples, por que para mim exige um esforço maior, entendeu? Enfim, outra fita. Quanto o medo do fracasso impacta a sua vida? Por que diabos você busca a perfeição, sendo que isso nem sequer existe? Pois é, era uma coisa que eu refleti sobre a terapia, né? Que eu fiz terapia, aí a minha terapeuta falou assim, tudo isso é medo do fracasso? Quando eu tava falando sobre minhas crises de pânico, eu fiquei assim, ela falou a palavra proibida. Enfim. E aí eu tava refletindo, cara, por que eu quero que as coisas sejam perfeitas, sendo que nem existe isso? Sendo que isso é questão de percepção das outras pessoas, é opinião. Se na minha opinião as coisas têm que ser perfeitas, aí é uma coisa comigo, mas eu não posso deixar que isso seja uma coisa que reflita o medo de fracassar. Porque medo de fracassar todo mundo tem, né? Sejamos sinceros. Medo de fracassar todo mundo tem, não tem jeito. E assim, a questão é que, para algumas pessoas, isso impacta mais na vida. A ponto de você viver sua vida normal e você se sentir inseguro sobre algumas coisas porque você não tem o devido reconhecimento pelo que você faz. Entendeu? Então, assim, isso não pode ser uma coisa que pesa na nossa cabeça, na nossa vida, porque, cara, sinceramente, nem sempre a gente vai ser reconhecido. E a gente tem que normalizar isso a ponto de que o fracasso, ainda que a gente fracasse, né? Porque eu acho que hoje em dia eu tenho uma visão diferente do fracasso. Assim, ainda que a gente fracasse, a gente entenda que, pô, tudo bem. Isso não é o fim do mundo. Tá tudo sob controle. Entendeu? Enfim. Aí tem que levar em consideração que a nossa necessidade de perfeccionismo, que tem algumas pessoas que têm bastante, pode ser um reflexo do medo do fracasso. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, mas eu acho que é mais uma questão de eu ser muito dedicada com as coisas que eu faço. E eu sempre quero mexer nos mínimos detalhes, porque os mínimos detalhes para mim são importantes, entendeu? Tipo, a questão do meu canal, eu coloco capítulo, ninguém percebe. E se percebe, pô, que legal, entendeu? Mas assim, é uma coisa tão pequena, mas que eu faço questão que tenha no meu canal, entendeu? Enfim. Tô tentando tirar essa ideia de fracasso da minha cabeça de vez, sabe? Próxima coisa é, você precisa ser uma das pessoas mais importantes da sua vida. Por exemplo, a questão que tem no livro da Cleópatra e Frankenstein, que fala assim, quem são suas 5 pessoas? Que são as 5 pessoas que você se inspira para você viver sua vida e tal, não sei o quê. A gente tem que se incluir entre essas 5 pessoas. Não é só a gente pensar nas pessoas ao nosso redor.
porque a gente também precisa escolher a si mesmo todos os dias como um exemplo de vida. Tipo assim, ai, mas eu não sou a pessoa que eu sempre sonhei. Ai, eu não sou uma pessoa que atingiu o potencial máximo. Ainda não. Mas você não confia em si mesmo para atingir? Você não confia em si mesmo para se tornar a melhor versão de si no futuro? Então, assim, eu acho que a gente tem que confiar em si mesmo nesse nível. A nível da gente se inspirar em si mesmo, porque a gente fala assim, nossa, eu sou ciente da capacidade que eu tenho. E eu sei que quando eu colocar essas coisas em prática, eu vou atingir o melhor que eu puder. No melhor que eu puder entregar também. Porque a gente também não pode colocar essa cobrança tão grande na gente, né? A gente tem que ter noção que nem sempre vai dar certo, que pode acontecer uma coisinha ou outra que não vai dar bom, mas, né, levar em consideração que a gente tem que se inspirar em si mesmo e tentar melhorar. Não de forma de autocrítica, porque tem muito disso também, mas vocês entenderam. O próximo é: você não precisa ser diferente para ser amado. Isso é muito bom porque às vezes acontece coisas na minha vida assim que eu fico assim, pô, será que essa pessoa esperava uma coisa diferente de mim, sendo que eu sou uma pessoa e o que ela espera de mim é outra coisa, é outra pessoa, é outra visão? Porque assim, ainda que a gente tenha esse negócio de expectativas, inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre expectativas, um videocast, podcast, enfim. Ainda que a gente tenha expectativas sobre as outras pessoas, a gente tem que entender que as outras pessoas não têm obrigação de suprir essas expectativas. Elas não têm obrigação de ser o que a gente espera que elas sejam. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo sob controle. E não é errado você ser quem você é se você decepciona alguém por algum motivo. Você tem que entender que você é o que você é. Não de forma assim, eu nunca vou mudar e não sei o que, você fechando sua cabeça pro mundo. Não é nesse sentido. É no sentido que eu falo assim, cara, você é uma pessoa. Você age de determinada forma, né? Porque você tem toda a sua questão, sua história de vida, suas experiências, e você age conforme isso. Conforme o mundo te mostrou algo e você refletiu algo dessa forma. Então, assim, se você age assim e você sente ou você percebe que uma pessoa não te ama ou não gosta de você por essa razão, por você ser da forma que você é, não tem o que você faça. Não tem o que você faça. Você não precisa mudar para ser amado. Você precisa ser você mesmo. E eu não tô falando assim de forma você nunca mudar, nunca amadurecer. Não nesse sentido. Eu tô falando assim, não mudar quem você é como pessoa. Entendeu? Sua personalidade. Enfim. Mas é claro, deixando um grande parêntese aqui, que a gente precisa amadurecer, aprender com coisas que acontecem na nossa vida e mudar. Entendeu? Só pra deixar claro. Que eu não tô defendendo que você nunca mude. Eu tô defendendo que você não precisa mudar para ser amado. É nesse sentido. Você precisa mudar para ser uma pessoa melhor. É essa a fita. Enfim. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Isso aqui é uma frase que eu vi de um filme, se eu não me engano, ou era uma série, eu não sei. Mas eu sei que eu amei, entendeu? Eu amei. Porque isso é uma coisa que a gente fica mais reflexiva sobre as coisas que a gente faz na nossa vida. Porque a gente imagina assim, pô, o que eu faço aqui vai me impactar futuramente. E futuramente, futuramente, futuramente. E se a gente pensar dessa forma, a gente pensa com muito mais razão sobre as coisas que a gente está fazendo. E eu não tô falando que a gente não tem que tomar decisões pensando nos sentimentos e coisas assim. Eu só tô falando que a gente tem que ser consciente do que a gente tá fazendo pro nosso futuro. Enfim, a próxima coisa é: você não precisa ser forte o tempo todo. Pois é. Essa é a fita. A gente tem pessoas, né, que são criadas de forma que a gente pensa assim, não, eu tenho que ser forte para ajudar as pessoas ao meu redor, porque as pessoas ao meu redor precisam da minha ajuda, e não sei o que lá, e a gente pensa assim, pô, não posso demonstrar fraqueza, não posso não sei o que lá. Mas, cara, o que é fraqueza? Porque para mim, uma pessoa se debulhar
de lágrimas, ela está sendo forte a ponto de demonstrar sentimentos. Demonstrar sentimentos, sejam eles os mais profundos possíveis, é a coisa mais corajosa que você pode fazer, porque tem muita gente morrendo de medo de demonstrar essas coisas na frente dos outros. Entendeu? Então, assim, quando você demonstra que você é um ser humano normal, que você tem sentimentos, tem momentos ruins, tem momentos tristes, que você vai se sentir fraco em algum momento, cara, isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. De verdade. Porque ninguém é forte o tempo todo e não precisa ser, tá? A gente tem que levar em consideração que as coisas acontecem e vai acontecer. Não tem o que a gente faça. Vai acontecer e é isso aí. Mas a gente tem que continuar entendendo o ponto que, pô, as coisas vão me impactar e não tem por que eu fingir que isso não me impacta. Claro, eu tô tentando fazer isso porque eu tenho que cuidar de fulano de tal e tal, não sei o que. O fulano de tal tem que entender que você também tem sentimentos, você também tem problemas. E não é porque você é, sei lá, o melhor amigo do fulano de tal, ou você tem que cuidar do fulano de tal, porque o fulano de tal te pede conselho, você tem que ser a pessoa forte do relacionamento. Não é por conta disso que você vai se fazer de forte, sendo que em algum momento você tem que se demonstrar fraco, né? Entre aspas. Enfim. E esse fulano de tal que você quer muito inspirar e não sei o que, não sei o que lá, ele vai ver que você é um ser humano também e que você sente sentimentos e que eles impactam você, entendeu? Então, assim, ele vai ver que você consegue seguir em frente até com os problemas que você tem, que também te machucam, entendeu? Então, isso é melhor para inspirar alguém do que você ficar fingindo que você não sente. Enfim. A pessoa que não arrisca nada não tem nada. Isso aqui é uma boa coisa porque até bate um pouco com a questão de procrastinação, porque quando você não sai da sua zona de conforto, você também não vai estar fazendo nada, entendeu? Você tem que sair da sua zona confortável para você adquirir as coisas que você quer na sua vida. Então, enfim, o próximo é: o que compensa mais na sua vida? Fazer exercícios hoje ou lidar com as consequências que afetaram sua saúde? Pois é, isso aqui é que eu vi num vídeo que era bem assim: se fazer exercícios parece difícil para você, tente estar doente. Enfim, aí tem tudo um vídeo aí, eu vou até fazer um também, postar lá no Insta, inclusive já segue aqui. Enfim, que é uma coisa para eu refletir, porque eu quero cuidar melhor da minha saúde, inclusive fazendo exercícios e tal, mas eu tô cuidando de outras questões para eu ficar bem o suficiente para poder voltar a fazer exercícios, entendeu? Enfim, você não tem a obrigação de cuidar de ninguém. Continuando aqui, meus amores, vamos um pouquinho mais rápido porque o nosso tempo aqui tá acabando e eu preciso ter espaço para salvar esse vídeo. Tava falando sobre a gente não ter a obrigação de cuidar de ninguém, né? Enfim, a gente realmente não tem a obrigação de cuidar de ninguém. A gente pode até sentir que a gente precisa cuidar das pessoas. Tem gente que tem esse instinto de cuidado e tal, e não sei o quê. Mas a gente não é obrigado. Entendeu? A gente não é obrigado, a não ser que a pessoa seja literalmente filho nosso ou alguém da família, né? Não temos obrigação nenhuma. Não temos obrigação nenhuma. E alguém da família eu ainda abro vários parênteses. Se esse alguém da família, por exemplo, for alguém que uma pessoa mais velha confiou em você, a pessoa é muito mais nova, não sabe se virar sozinha, você tem que cuidar dessa pessoa, aí começa por aí, mas ainda tem outras questões. A gente fica com esse instinto de querer cuidar das pessoas, só que a real é que a gente não precisa. Tem pessoas que a gente tenta cuidar e não consegue, entendeu? Porque claramente as pessoas são responsáveis pelas coisas e pelas decisões que elas fazem. Então, assim, ainda que você tente cuidar dessa pessoa, ainda que você tente evitar o sofrimento dessa pessoa, ainda que você tente fazer o máximo que você pode para fazer aquela pessoa bem, você não é obrigada a fazer isso. Não é obrigada, entendeu? Então, só uma coisa para eu internalizar na minha mente, que é uma coisa que é difícil de internalizar. Enfim, mas é só para ressaltar, para eu não esquecer.
Outra coisa, a gente não pode ter medo de ser grande. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente evita muita coisa, evita fazer muita coisa na nossa vida, porque a gente tem medo de crescer, ou medo de ser grande. E tipo assim, cara, você pode realizar tantas coisas, mas às vezes por medo de você se tornar esse ser grande de tantas realizações, às vezes por medo de alcançar aquilo e não saber o que fazer depois, às vezes você evita fazer essas coisas, entendeu? Então assim, às vezes a gente tem muito medo do futuro e a gente nem percebe. Às vezes o medo do futuro ele impacta como que a gente vive hoje. Às vezes a gente adia tanto uma coisa que a gente quer realizar para o nosso futuro por causa do medo que a gente sente hoje do futuro. Então, assim, o medo de algumas coisas mexe muito com a gente. É uma coisa que eu percebi muito nesse último ano aí, porque, pô, caraca, medo do fracasso, medo de ser grande, medo disso, medo daquilo. Cara, é tudo fruto de uma coisa só. Medo. Medo de alguma coisa. Ansiedade. Olha só que foda. Enfim. Mas é complicado. A gente não pode ter medo de ser grande. A gente tem que realizar o que a gente tem para realizar. E o futuro a gente resolve no futuro, entendeu? Esse é o ponto. Só que a gente tem muito medo de chegar no futuro e não saber o que fazer. Esse é o ponto. O que eu faço a partir disso? Qual é a próxima página? Qual é o próximo capítulo da minha vida? A gente não sabe. Aí isso dá uma ansiedade, dá um medo assim, nossa, o medo de não saber o que eu espero. É complicado. Toda menina que aprendeu a se defender antes de aprender a se amar, uma hora se quebra. Isso é uma coisa que eu vi num vídeo filosófico. Eu acho que eu me enquadro nisso porque eu tive relacionamentos bem cedo na minha vida e, tipo assim, não foram nada sério, assim, mas foram com pessoas muito problemáticas. Muito problemáticas mesmo. Não tô dizendo que eu não errei no relacionamento, eu provavelmente errei em alguma coisa. Mas, assim, era até uma coisa que eu tava refletindo, que eu aprendi a me defender de muito relacionamento abusivo, muito antes de eu sequer me amar, me aceitar e reconhecer que eu mereço coisa melhor, muito antes de eu entender que o relacionamento era abusivo. Eu só achava uma coisa problemática e eu falava assim, não aceito isso no meu relacionamento, não aceito. Enfim. E é complicado. É complicado, porque quando você aprende a se defender primeiro do que se amar, você se defende ainda sendo uma pessoa insegura de si, você se defende, depois você descobre sua autoconfiança e que você merece coisa melhor, que você se ama, depois de entender várias coisas sobre si, mas ainda assim foi um processo que aconteceu meio que o reverso. E isso pode prejudicar a nossa vida, entendeu? Então, assim, é importante levar em consideração que você ter que aprender a se defender primeiro é uma coisa que pode acontecer muito. Não vou dizer que não. Pode acontecer muito, mas é importante a gente perceber que isso é um sinal de alerta. Às vezes, você tem que se focar mais no amor que você tem por si mesma, entender, eu não mereço isso por causa disso. Não é tipo, ai, é um relacionamento abusivo, não quero pra mim. Você tem que entender que o amor próprio é muito importante e ele vai te evitar cair em várias ciladas e acabar se quebrando, igual eu mencionei, entendeu? Então, o amor próprio é uma coisa extremamente importante, que deve ser levada em consideração antes mesmo das nossas barreiras de defesa. Ok? Enfim, só um lembrete para mim e para vocês. Quando você achar que é muito difícil se encaixar em algum lugar, lembre-se que você não nasceu para caber, você nasceu para ser gigante. Isso aqui é muito bom porque eu já fui a pessoa que fingia gostar de alguma coisa pra ser amiga de alguém, aí depois eu ficava assim, cara, eu genuinamente não gosto disso, eu só queria ser sua amiga. Já aconteceu.
Já aconteceu, acho que umas 2 vezes na minha vida, muitos anos atrás. Mas assim, às vezes acontece de a gente querer se encaixar na vida de algumas pessoas, ou tipo, da gente tentar entrar no ciclo de alguém ou num grupo de amigos e a gente claramente não se adequa naquilo ali. Mas a gente não precisa fingir ser alguém pra fazer amigos. A gente só precisa ser a gente mesmo. Essa é a realidade, entendeu? Por mais que você tenha um jeito muito específico, que requer uma amizade muito específica pra, né, pra dar certo com você, por mais que seja dessa forma, ainda assim você tem que ser você mesmo, entendeu? Porque você não nasceu pra entrar em caixinha nenhuma. Você nasceu pra ser maior do que qualquer caixinha. Porque você é complexo demais. Eu não tô falando assim, ai, você é muito foda. Tô falando que você é complexo demais pra se dividir em caixinhas, entendeu? Esse é o ponto. Você não precisa se dividir em caixinhas pra entrar na vida das pessoas. Você não precisa fingir ser quem você não é. Enfim, o próximo é: talvez o seu maior ato de coragem nunca tenha sido enfrentar todos os seus desafios da vida, mas sim ter continuado a acreditar no amor depois de tantas pessoas terem te ferido emocionalmente. Essa frase aqui eu vi em algum lugar, não lembro onde foi, mas eu achei incrível. Ai, meu Deus, que coisa linda. Enfim, eu falei assim, cara, essa frase é tão eu que eu preciso colocar aqui nos aprendizados de vida. Que é o seguinte: todo mundo passa por muitos períodos ruins na vida, né? Períodos ruins, períodos bons, mas assim, se tem uma coisa admirável é uma pessoa passar por tantas coisas ruins, tantos desafios, tantas pessoas que testaram a sua paciência, a sua fé, a sua esperança em amizades, em amores, em tudo, e você continuar acreditando que existe amor e que amor não machuca e que o amor é diferente de tudo que você viveu na sua vida. Você viver tudo que você viveu e ainda acreditar que tem coisa melhor é uma coisa muito corajosa. E tipo assim, eu só parei pra refletir sobre isso quando eu ouvi essa frase, entendeu? Eu não tinha chegado a essa conclusão sozinha. Porque, tipo, eu vivi anos da minha vida tendo relacionamentos complicados. Não só de amizade, mas como de relacionamentos também. Relacionamentos muito complicados. Enfim, vivi esse tempo todo e ainda assim eu tinha esperança de que tudo que eu tinha vivido não era uma coisa que era pra eu aceitar. Não era uma coisa que eu ia falar assim, não, mas isso é normal, isso é a vida. É assim mesmo. Eu nunca aceitei. Nunca aceitei. Eu falei assim, cara, eu acredito no melhor das coisas e do mundo. Eu acredito que o mundo tem a me oferecer coisa melhor. Mas é uma coisa que vai vir no momento de quem? De Deus, né? Não sou eu que escolho. Não sou eu que escolho. Ele que escolhe. Então, assim, eu acreditei que o amor existia e que ele era diferente de tudo que eu já vivi. E foi o que aconteceu. Que se provou na minha vida. Beijo, amor. Te amo muito. A gente vai fazer 5 anos de namoro já. A gente tá junto há muito mais tempo que isso. Enfim, tô morrendo de saudade. Beijo. Enfim, próximo é: o fracasso não existe, existem apenas lições. Isso é uma outra coisa sobre o fracasso que eu refleti muito sobre isso na minha vida, até eu meio que desconstruir o que realmente é o fracasso na minha cabeça. E eu vi essa frase, eu acho que em algum livro, e eu amei. Eu falei assim, cara, eu vou anotar isso porque é importante. Porque, tipo, a gente pensa que o fracasso é uma coisa que vai destruir nossa vida, que a gente vai ficar destruído por dentro, que a gente nunca mais vai encontrar o sentido da vida se a gente fracassar em alguma coisa que é importante pra gente. Mas, na verdade, o fracasso nada mais é do que uma lição. Entendeu? Quando a gente fracassa em alguma coisa, a gente aprende alguma coisa com isso. Tipo, ai, por que eu fracassei nessa coisa? Aí você revê. Ai, talvez eu devesse ter feito tal e tal coisa diferente. Talvez eu devesse ter mudado alguma coisa. Tipo assim, você entende que tem alguma razão pela qual não tenha dado certo. E isso serve de aprendizado. Porque, cara, a gente pensa que o fracasso vai destruir nossa vida, mas na verdade ele é só
uma coisa que vai fazer a gente atingir o nosso objetivo. Porque se a gente fracassa, a gente aprende com o fracasso e a gente chega no nosso objetivo depois. É nisso que eu acredito. A gente tem que ser mais positivo sobre a vida, sabe? Enfim. Outra coisa que eu coloquei aqui, nunca mais negligenciar a própria saúde. Pare de esperar que o caos aconteça antes que você previna. Enfim, isso eu falo por quê? Porque na minha época de adolescência eu negligenciei muito minha saúde, muito, muito mesmo, muito. E até um pouco do início da vida adulta. Só que depois eu falei assim, cara, já chega. Não tem como eu brincar com essa coisa, que é muito perigosa. E aí, parei de tomar leite, comecei a me alimentar melhor e tal, e não sei o que. Certinho, tô cuidando da minha saúde, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tô passando por um momento, mas eu acredito que Ele tem coisas boas pra mim. Deus tem coisas boas pra mim, vai dar tudo certo, vou cuidar da minha saúde e nunca mais vou ter esses problemas frequentes que eu tô tendo. Enfim, próximo é: o sentimento de nostalgia não significa que as coisas ou relacionamentos vão voltar a ser o que eram antes. Se não faz mais sentido, você vai sentir que não adianta mais forçar a barra, não vai voltar a ser o que era antes. Enfim, esse é um ponto que eu tava até parando pra pensar. Eu fiz um videocast aqui falando sobre dar segundas chances para as pessoas, acreditar nas mudanças das pessoas. E eu realmente acredito na mudança de algumas pessoas. Só que as duas pessoas que eu falei que eu dei uma segunda chance naquele vídeo lá, me provaram ser pessoas que não mudaram nada, que continuam sendo as mesmas pessoas. E tipo assim, cara, pra mim tudo bem, porque eu simplesmente deixei essas pessoas se provarem, terem mudado e tal. E essas pessoas me provaram que elas são incapazes de mudar. Então eu falei assim, cara, eu não tô nem decepcionada de verdade. Porque eu cheguei num limite com essas pessoas que eu falei assim, cara, se um dia acontecer de as pessoas me pedir desculpa e tal, não sei o que, ok. Mas eu não vou me esforçar de forma que eu coloque tudo de mim pra dar certo essa amizade ou tal, não sei o que. Não vou me esforçar dessa forma se a pessoa não fazer isso também. Entendeu? E foi isso. Deixei estar, fui vivendo minha vida e nisso eu percebi que essas duas pessoas não tinham mudado em conversas que eu tive com essas pessoas. Percebi que essas duas pessoas não tinham mudado e não tinha o que eu fizesse. Não tinha o que eu fizesse. Eu não ia querer ter aquelas pessoas na minha vida da forma que elas estavam sendo. E tipo assim, claro, essas pessoas entraram na minha vida em condições diferentes, em momentos diferentes, em que não acontecia nenhuma dessas duas coisas que me incomodavam nessas duas amizades. Mas eu falei assim, cara, não, entendeu? Chegou um ponto em que tava insustentável eu continuar a amizade com essas duas pessoas. Eu falei assim, cara, eu não quero isso pra mim, entendeu? Então, assim, ainda que seja legal você lembrar do passado, poxa, era tão legal quando a gente fazia tal e tal coisa juntos, nossos momentos juntos eram incríveis. Nossa, você lembra daquela vez em que a gente, sei lá, tomou sorvete numa praça? Nossa, foi muito legal, né? Cara, ainda assim, o tanto de momento bom que você viveu não diz nada sobre você e aquela pessoa e aquele relacionamento de vocês. Porque ainda que você tenha momentos bons com as pessoas, isso não quer dizer que elas façam você bem a longo prazo, entendeu? Você pode ter vivido coisas boas, legal, tá no passado, lembranças ótimas, mas o futuro é diferente e as coisas mudam. As coisas mudam e não quer dizer que mudam para pior ou para melhor, mas elas mudam. Às vezes elas precisam mudar. E se você coloca limites no que você deixa acontecer com você, no que você aceita na sua vida, no que você aceita como amizade, você vai perceber que muita gente vai passar pela sua vida e não vai ficar. Mas as pessoas que você vê que ficaram,
vão ser pessoas que você vai falar assim, cara, realmente são meus amigos de verdade, sabe? Enfim, próximo, a gente tá acabando, ai meu Deus. Olha só. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Isso é uma coisa que eu tava refletindo, porque quando a gente chega na vida adulta, a gente quer muito voltar a ser criança em que a gente não precisava resolver nada e tal, e não sei o que, mas quando você é adulto, você tem que correr atrás das coisas. Você tem que resolver os seus BOs, entendeu? Você tem que ter aquele senso de responsabilidade. Ah, eu vou ali fazer uma entrevista de emprego, eu vou ali resolver tal coisa, eu vou ali fazer um vestibular, eu vou ali fazer tal não sei o que, vou ali fazer uma consulta, vou ali fazer um exame, vou ali fazer não sei o que. Você tem que fazer tudo por você quando você é adulto. Porque você é adulto. Você não tem mais papai e mamãe que segure sua mão, entendeu? Então, assim, isso pegou muito cabulosamente pra mim, porque ultimamente eu tô fazendo muitas coisas eu indo resolver. Entendeu? Olha que foda. Isso é ser adulto? Saudade de ser criança, porque quando você é criança, você não precisa pensar, você não precisa resolver, você não precisa. Entendeu? Porque essas pessoas resolvem pra você. Mas a vida é isso. Eu não me incomodo. Não me incomodo, sinceramente. Tipo, é meio desconfortável, porque você tem que conversar com pessoas e tal, e não sei o que, você tem que resolver BOs. E eu sou uma pessoa com a bateria social muito baixa, introvertida, tímida, e é aquela coisa. Eu acho que eu sou metade, metade. Devo ser introvertida e extrovertida, porque em momentos diferentes da minha vida eu sou um pouco dos dois. Enfim. Mas é isso. Viver é basicamente isso, quando você é adulto, né? Outra coisa, o corpo não acompanha a mente. Isso é muito bom. Eu não sei onde que eu vi, não sei se foi uma psicóloga que eu vi na internet, mas enfim, falou que o corpo não acompanha a mente. Então, quando você tá passando por um momento em que você tá muito agitada assim, tal, não sei o que, quer fazer um monte de coisa. No meu caso, a gente chama de episódios de mania, né? Não tenho diagnóstico de nada, só tô falando que é uma coisa que a minha terapeuta falou que eu tenho. Ok? Quando você tá passando por um episódio desses, você quer fazer muitas coisas, mas o seu corpo não acompanha, porque o seu corpo, ele tem limitações, ele cansa em algum momento e a sua mente, ela pode ficar martelando coisa na sua cabeça por muito tempo, sem cansar, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que ter a consciência de que o nosso corpo não acompanha a nossa mente. Então, por mais que a gente esteja super agitado na nossa cabeça, o nosso corpo não acompanha. Não acompanha. Ele pode até ficar um pouco agitado, em reflexão com o que está acontecendo com a nossa mente, mas ele não acompanha. Essa é a realidade. Ele não acompanha e não tem o que a gente faça. Entendeu? Então, isso não é uma coisa para vocês pensarem assim, nossa, mas quando a gente está agitado, a gente não consegue estar agitado com o corpo também. Não, é uma questão para a gente refletir. Frear nossa mente, porque o nosso corpo não dá conta. Esse é o ponto. O ponto é você reconhecer quando você está passando por uma crise complicada, que você está muito agitado e tal, não sei o quê, e tentar extravasar essa energia mental em algum lugar que não seja esforçando o seu corpo, porque isso vai te fazer mal, porque o seu corpo não acompanha, entendeu? Enfim. Esse é o ponto. Até uma dica que a minha terapeuta me passou. Beijo. Saudade de você. Daqui a pouco a gente volta a fazer terapia. Enfim, se Deus quiser, né? Se arranjar um emprego, eu volto pra terapia na hora, entendeu? Enfim. A próxima é. Tá acabando, gente, eu juro. Ai, o tempo tá acabando também. Você aceita o mínimo porque você não conhece o máximo que uma pessoa pode te proporcionar. Isso é uma coisa que refletiu muito na minha vida nesse último ano, porque em algumas áreas da minha vida eu tava aceitando migalhas, entendeu? Migalhas de afeto, amizade e afins. Migalhas e migalhas, sendo que eu reconheço que eu não mereço migalhas. Eu não mereço o mínimo de alguém. Eu mereço o máximo que alguém puder me proporcionar. Essa é a realidade, entendeu? E eu reconheço isso, eu reconheço de verdade. Só que às vezes parece que eu esqueço que eu tenho amigos de verdade na minha vida. E eu tenho que ficar comparando meus amigos de verdade com pessoas que eu julgava ser potenciais futuros amigos de verdade. Entendeu? Porque aí eu levo em consideração se eu tô aceitando menos do que eu mereço ou se eu tô dando menos do que eu poderia dar para aquela amizade. Então,
É só um ponto para ressaltar para vocês não aceitarem migalhas também. Outra coisa, o passado nada mais é do que histórias que contamos para nós mesmos, porque o passado não existe mais. O que existe são nossas lembranças e nossas memórias não são confiáveis. Aí tem aquela coisa, né? O passado é uma coisa que é importante para lembrarmos de coisas importantes do passado, certo? E também só é importante se tem aprendizado, porque se não tem, não serve de nada. Outra fita é as nossas memórias não são confiáveis. Quanto mais a gente lembra de alguma situação, de algum fato, quanto mais a gente lembra, mais a memória pode ser alterada, pode não ser mais confiável. Entendeu? Porque a mente tem dessas, a gente esquece. Entendeu? Quando se passa muitos anos, o seu cérebro está ocupando a vaga das coisas que você está se esquecendo com outras coisas. Essa é a questão. E você não vai lembrar. Talvez você tente encaixar coisas que você acha que aconteceu, mas não aconteceu. Foi coisa da sua cabeça. A sua cabeça pode te pregar peças porque ela não é confiável. Porque você tenta lembrar das coisas e quanto mais você lembra de alguma coisa várias e várias vezes, menos confiável se torna a sua memória. Esse é o ponto. Enfim, vamos acabar. Ai, meu Deus. O luto nada mais é do que o amor perseverando. Era isso que eu tava pensando. Eu não lembro onde que eu vi, mas eu acho que foi num livro. Deve ter sido num livro. Enfim, eu acho que foi no livro das Irmãs Blue, inclusive. Esse ponto pra mim foi muito importante, porque eu falei sobre luto de ciclo de vida, de pessoas, de bichinhos de estimação. Enfim, falei sobre esses lutos todos. E essa frase fez muito sentido pra mim, porque é a real. Quando o amor ele é mais forte do que a vida e a morte, existe esse parêntese, o luto. Então, assim, sabe quando você vê alguém da sua família que perdeu alguém muito próximo e essa pessoa fala dessa pessoa frequentemente, assim, tipo, não bem frequentemente, assim, mas assim, nunca deixou de falar bem dessa pessoa, sempre fala dessa pessoa com carinho e tal, e não sei o quê? Pois é, né? Pois é. É o amor perseverando. Porque, ainda que a morte tenha distanciado essas duas pessoas, a pessoa que ficou ainda lembra com muito carinho de tudo, com muito amor de tudo, e fala com muito amor e nunca deixa a lembrança dessa pessoa sumir, porque sempre tá falando dela uma hora ou outra. Olha que amor. Isso é amor, né? E assim, é muito triste passar por um luto, mas quando você reconhece que a pessoa sempre vai estar viva na sua cabeça e no seu coração, se você pensar dessa forma, você vê o quanto que aquilo é uma coisa pra você se apegar, sabe? Tipo, o amor que você tem por essa pessoa nunca vai deixar de existir. Ainda que essa pessoa tenha, né, partido dessa, ainda assim sempre vai existir. E isso é lindo, de verdade, sabe? É uma coisa bonita de se apegar nesse momento tão difícil quando você passa. Enfim. O próximo é: quando você ama alguém, o amor tem gosto de esperança. Isso é muito bom, porque você pode reconhecer o quanto que um relacionamento te faz bem através do tipo de amor que você sente por ela. Nessa questão, tá falando assim, quando você ama alguém, o amor tem gosto de esperança, é no sentido de que quando você ama alguém, você só consegue pensar no futuro com esse alguém com esperança. Entendeu? Você só consegue pensar com esperança. E não é uma esperança de tipo, eu espero que essa pessoa mude, que ela comece a me tratar bem, ou tipo, que essa pessoa reconheça o quanto que eu sou importante, ou tipo, que essa pessoa pare de me tratar mal. Não é nesse sentido. Relacionamento abusivo existe e a gente tem que ficar de olho nos sinais.
É no sentido de que quando você ama muito alguém de verdade, com todo o seu coração, você só pensa no futuro assim, nossa, eu espero que a gente tenha uma vida incrível pela frente, juntos. É nesse sentido que eu tô falando. O amor tem gosto de esperança porque quando você ama alguém, você só quer estar mais e mais tempo do lado dessa pessoa. Você só quer viver ao lado daquela pessoa, você quer construir uma vida com aquela pessoa, você quer construir memórias com aquela pessoa e continuar construindo assim para sempre, se possível. A gente acredita até no para sempre, que para sempre é muito tempo, mas assim, a gente acredita até no para sempre quando a gente ama alguém. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? Enfim, outra coisa, tire os planos do papel de um por um e veja finalmente as coisas mudarem. Quando eu comecei a tirar planos do meu papel, do meu bloco de notas, enfim, eu comecei a ver várias coisas mudando, os inscritos subindo e tal, não sei o que, eu gostando mais do meu conteúdo. Tudo isso acontecendo, mas só porque eu comecei a tirar os planos do papel, porque nada mudaria se eu não tirasse os planos do papel, entendeu? O próximo é: não deixe a opinião de ninguém sobrepor o que você acha melhor para sua vida. Isso é uma coisa muito boa de se levar em consideração, porque às vezes a gente não leva muito em consideração o que a gente pensa, a gente prefere levar em consideração o que os outros pensam sobre a gente, mas isso não é o certo. A gente tem que pensar no que é melhor pra gente por julgamento nosso, entendeu? Porque só a gente sabe o que é melhor pra nossa vida. Essa é a realidade. Por mais que tenha gente que discorde, entendeu? Enfim, penúltimo é: você não nasceu para ser perfeita, você nasceu para ser você. Isso é uma coisa que eu tô tentando internalizar, porque eu fico me cobrando muito de ser uma pessoa melhor e tal, não sei o que, e essa autocobrança, autocrítica é muito complicada de se lidar na nossa cabeça. E isso não é certo, entendeu? A gente tem que ter mais autocompaixão consigo mesmo e pensar assim, cara, eu não preciso ser perfeita em nenhum momento da minha vida. Eu só preciso ser eu e tentar ser o melhor de mim, de forma que eu não afete ninguém na minha vida. E ainda que aconteça de sem querer eu machucar alguém, porque, né, é impossível a gente viver sem machucar ninguém, eu entenda que isso faz parte de mim. Eu machucar alguém ou não, vai acontecer, porque eu sou um ser humano como qualquer outro, e tá tudo bem. O que eu posso ver e levar em consideração é que, eu sou um ser humano, e isso vai acontecer. 2, eu aprender com os meus erros e reconhecer quando eu errei. E 3, me perdoar pelo erro que eu cometi. Entendeu? Então, são coisas importantes pra gente levar em consideração, pra gente não querer se cobrar pra ser perfeito o tempo todo, porque não existe isso, né? Enfim. E o último é: a vida é um caos, nada faz qualquer sentido, e é por isso que buscamos significado. Finalizando assim, porque eu sou muito dessas de querer buscar o sentido das coisas, o significado das coisas, e tipo assim, às vezes as coisas não fazem sentido nenhum. Às vezes não tem explicação nenhuma para alguma coisa que aconteceu, e a gente fica querendo buscar, mas não tem. E a gente tem que levar em consideração isso, que às vezes não tem explicação. E é uma coisa que eu tenho que internalizar. Enfim, é isso, meus amores. Esse foi o episódio. Espero muito que vocês tenham gostado. Avalie o podcast, curte, se inscreve e compartilhe. E é isso. Um beijo. Vou tentar realizar alguns planos para esse mês de agosto. E eu espero conseguir. Mas requer muito planejamento e que eu saia da minha zona de conforto para conseguir realizar tudo que eu quero. Mas isso aí a gente resolve. Beijinho, até o próximo vídeo, tchau!